lembro. Viva o Linux. Interface, né? KDE em Linux Kurumin. Linux Calango. Isso nos meados entre 2002 e 2008. Fui usuário Linux, onde usava estes programas. Pelos ícones, aqueles que realmente são ainda usuários Linux vão reconhecer alguns programas. Vão relembrar, né? Eu acho que esse era do Calango, né? Este plano de fundo. Eu usava o Cafeine, não lembro qual é o nome para player. Nós usávamos o MSN. O KDE era o principal, né? E tinha essa parte que a gente falava, sei lá, 3D, 4 áreas de trabalho ao mesmo tempo. Eu usava. Era muito legal. E nos meados, né, de 2002 para frente. Nossas distribuições Linux, muito show. Eu trabalhava bastante a transparência, né, nessa interface do KDE. Mas, depois de um tempo, eu sou técnico em informática, atuo mais na parte de assistência técnica, principalmente a parte de hardware, né, conserto, queimou, fazer funcionar de volta, colocar o sistema operacional, coisa e tal. Eu lembro que nos meados entre 2000 para frente, até perto de 2010, eu tentei influenciar muitas pessoas para que usassem o Linux. Principalmente aqueles que faziam navegações na internet impróprias, né, que costumavam, né, pegar muitos vírus. Eu comecei a instalar as versões Dual Boot. Eu usava na época o Lilo para fazer, né, o gerenciamento de boot, mas também tinha o Grub, que era um pouco mais fácil, que eu me lembre, né? Eu sempre usava o KDE nas interfaces do Kurumin, Calango e Slackware, né, que eram as distribuições que eu mais usava naquela época, né, de 2010 para trás. E eu instalei muitos computadores fazendo a versão Dual Boot, oferecendo às pessoas uma experiência de usarem, né, a internet sem medo de vírus, essas coisas. Naquela época, pelo menos era assim, né? Era dos argumentos para influenciar pessoas a usar Linux. Hoje, essas fotos que passam são das minhas distribuições Linux de hoje, né? Atualmente, em 2021. Mas entre 2010 e 2020, eu fiquei 10 anos praticamente sem dar muita bola para o Linux, sem usá-lo muito. E eu me arrependo realmente grandemente. Porque muitas pessoas se aperfeiçoaram, né, profundamente na área do Linux e hoje são verdadeiros profissionais, muito bem sucedidos na área de Linux. Que eu estou usando alguns aplicativos, né, na minha distribuição Linux. Este é o meu desktop, meu computador hoje. Linux realmente cresceu muito, né? Se você pensar o Android, né, tantas, né, outras coisas boas, né, vieram do Linux, de uma distribuição livre, open source, né, gratuita. Hoje eu estava observando meus distribuições Linux, quando eu entro na lojinha, como alguns chamam. Existe muito mais aplicativo, parece muito mais programas, mais fácil de encontrar, diferenciados do que no Windows. Inicialmente, para migrar para o Linux, ou para tentar convencer alguém a migrar para o Linux, você precisa mostrar que é possível fazer tudo o que ela fazia no Windows no Linux, da mesma forma ou melhor, né? O que a gente mais usa no dia a dia são os navegadores, tocar música, ver filmes. Eu uso o CorelDRAW. Então, dentro do Linux eu uso o Inkscape, né? Eu uso o GIMP no Linux para substituir o CorelDRAW. Eu uso o Filmora, Sony Vegas para editar meus vídeos como agora. E ali dentro do Linux também há outros programas que são também, né, justamente para esta área, e entre tantas coisas. Eu uso o Audacity muitas vezes para gravar os meus áudios. No Linux também existe Audacity. Os drives da NVIDIA, né, que estavam começando na época, acho que 2002, era bem difícil instalar os drives. Hoje é tão fácil, está até ali na lojinha. É muito legal. Hoje o Linux realmente ele evoluiu muito,
né? É uma plataforma realmente muito segura, boa, rápida, né, de se usar. Eu por exemplo, eu como sou um técnico de informática, muitas vezes tenho computadores quebrados, que quebrou a tela, que não é mais viável, o flash queimou, torrou, não consigo mais colocar uma tela. Então eu arranco a tela de cima e uso só a parte de baixo. Vai parecer o quê? Um videocassete, não sei. Coloco na estante. Ligo o cabo HDMI na minha televisão. E ali a televisão, aquelas mais antigas que não são smart. Aí nisso eu instalo uma versão Linux, né, nesse notebook. E quando vejo, a minha televisão ali está rodando Linux, onde eu posso abrir o Netflix, onde eu posso jogar alguns games, navegar, fazer muitas coisas. Então eu uso uma parte de baixo do notebook, né, na minha televisão mais antiga que não tem Smart, como distribuição Linux instalada para ver televisão, para assistir Netflix, YouTube, etc. Né? E eu vou dizer que também voltei para o Linux, porque também gostei muito da evolução do primeiro contato que eu tive foi com Recalbox, Batocera, né? São duas distribuições, e também a Linux Arcade, onde eu pude relembrar os meus videogames do passado, Super Nintendo, os PlayStation, né, o Gel, né, o Master System, alguns Atari. E nossa, e funciona perfeito, né? O RetroArch instalado dentro, né, de uma distribuição Linux. Aí faz parecer, né, para os emuladores que, no caso, o nosso computador, ele é o console. E os jogos estão disponíveis na internet para se baixar, todas as ROMs, e tudo baseado em Linux. Então eu decidi retornar para o Linux, me arrependendo de ter deixado. Porque muitas coisas são possíveis, né? Criar usando uma distribuição Linux. O Linux ele trabalha com código aberto, ele é open source. A gente pode criar, recriar, modificar em cima, fazer tudo. Já enquanto as outras concorrentes eles não permitem, né? A Microsoft trabalha com código fechado, você não pode fazer nada. A Apple, né, o Mac, né, como se diz, eles não querem que nada seja modificado ali, né? Então, tu comprou do jeito que se tu quiser, use Deus. Se não quiser, não compra, então. Mas Linux não. Não há limites, né? Depende da nossa criatividade e nossa capacidade de recriar muitas coisas em cima do Linux. Aqui eu estou testando, né, na minha versão do Linux Ubuntu, né, várias ferramentas que podem também ser usadas na versão Ubuntu Server, né? Mesmo aquela que não tem interface gráfica, eles vão rodar também da mesma forma. E tantas coisas são possíveis hoje, né? Vale a pena você voltar para o Linux ou você migrar para o Linux, né? Hoje você pode jogar jogos, né, como no Windows, praticamente no Linux, né? Você pode instalar o Steam, você pode instalar tantas outras bases, Minecraft, como as crianças usam, pode ser instalado no Linux. O Linux hoje está com um suporte muito grande para muitas coisas. Eu me lembro que quando eu comecei a usar, né, o Linux nas versões do Kurumin, eram versões que já vinham prontas, né? Você só precisava atualizar, né, ali no Apache. Vinha com todos os programas necessários. Já tinha até o Escape, o GIMP, tinha programas que a gente usava com o lugar do Mensager, né, que era muito famoso na época. O Mensager da Microsoft, onde a gente conversava com as pessoas com câmera e microfone. Existia já os programas Torrent. Existia um programinha tipo o Inamp. Eu não lembro se quem chegou a usar o Inamp, alguém de vocês. Tinha também ali no Linux, um muito legal, com muitos skins, né? Existia o Real Player que eu instalei ali. A gente via muitos filmes, muitos seriados da época em Real Player, porque RMVB nos meados de 2002 para frente foi, eu acho que era o formato mais compactado que tinha pra gente baixar alguma coisa na internet em questão de filmes e seriados, né?
A banda larga para alguns ainda estava começando, né? Alguns não tinham uma banda tão larga, vamos dizer assim, pois a internet ainda estava cara. Naquela época ainda existiam muitas lan houses, porque nem todos podiam manter uma banda larga em casa, né? Pagar mensal. Mas depois a internet se tornou já uma coisa popular, né? Nós pagamos aqui R$80 por mês para ter, acredito que 20 megas em fibra ótica. E isso em 2002, nossa, nós estávamos com 1 mega, 2 mega, né, como se dizia. E parecia que estava voando. Ficou tudo muito fácil, como você pode ver, né, atualizar os programas, baixá-los. Você pode baixá-los via terminal. Existe também da forma, usando a interface gráfica, né, com os ícones, os caminhos, você pode atualizar os pacotes, instalar programas, né, instalar, tem a lojinha ali, praticamente todas as versões Linux, distribuição desenvolvidas, né, os desenvolvedores lançaram o caminho das lojinhas, né, para a gente baixar os programas necessários. Muito bom mesmo. Legal mesmo. Aqui eu posso ver o que a minha máquina está fazendo, como está o processamento, a memória, tudo, com esse programa chamado HTOP. Não sei qual é a pronúncia, mas é muito legal também. A gente executa ele também em servidores. Esse é o Baz, não sei como se pronuncia, eu coloco ali Baz HTOP, que é alguns programas que eu tenho instalados já na minha máquina. Muito show. Funcionou realmente perfeitamente o meu Linux distribuição Ubuntu. Gostei muito, estou muito contente. Foi muito bom relembrar, foi muito bom, né, voltar às origens. E agora temos as versões Dark, né, umas versões escuras, modo escuro, eu acho que esse é o termo usado. O meu primeiro site de referência na minha vida para Linux foi Vivo Linux, porque quando eu não conseguia fazer alguma coisa eu pesquisava lá. Hoje existe também o DioLinux, que é um site, né, muito legal, né, ele tem um canal muito bom que ensina muitas coisas. Eu estava na versão LTS, a qual tem um suporte até, acredito, 5 anos. Tem essa outra versão alternativa do Ubuntu, versão 21. Eu também dei uma usada, dei uma olhada, né. Muito bom. Saudades do Curubim. Eu ainda tenho meus wallpaper, né? Lá de 2002, 2000 para trás, guardados. Eu tinha aqui guardado nos meus arquivos de backup. Eu tenho arquivo de backup de 15 anos atrás. Meu banco de dados particular. E eu tentei recriar, né, os desktops antigos, mas agora os programas são todos atualizados, né? A plataforma toda está atualizada, avançou. Estamos no futuro. Um futuro muito bom. Eu gostei muito desta versão também, chamada de Mint. Ele lembra muito o Windows para mim, para dizer a verdade. O botão iniciar, a forma de navegar nessa interface Cinnamon. A outra que eu não lembro de qual, se é X, CFE, algo assim, é muito parecida também com o Cinnamon, mas essa é a mais moderninha e muito boa. Eu gostei muito, foi muito fácil instalar os programas. Aqui com Inkscape eu faço tudo que eu fazia no CorelDRAW, né? Vamos dizer, não digo tudo, mas a parte básica maior. Tentar recriar um desktop facilmente. Um wallpaper, né, uma resolução 1366 por 768, né, para o nosso desktop. Tá muito legal, assim, os ícones, as pastas, eu gostei muito da interface. Muito legal mesmo, nossa. Esse é um desktop que eu usava na faixa, eu não sei se em 2004, 2005, eu não me lembro. Mas eu usava o Linux Curubim
na interface de KDE. Muito legal era essas versões. E não era tão fácil a gente encontrar ISOs para baixar, porque nossas internets naquela época, no começo de 2002, algo assim, nem todos tinham a banda larga. Então a gente ia na banca de revista, e na banca de revista a gente comprava uma revista do Linux. E uma vez eu comprei uma revista do Linux Slackware, que veio com DVD mesmo. E dentro desse DVD veio muitas ferramentas, muitos apps, e veio também, deixa eu lembrar, uma ISO, a qual a gente pôde instalar no mini CD. Eu não sei se quem lembra que existia um mini CD, um CD pequenininho, né? O CD tradicional, o CDR, ele vem com 700 MB, mas existia um bem pequenininho que cabia até na carteira, um CD virgem, né? E naquele CD a gente pôde instalar então uma versão do Slackware. Nós levávamos dentro da carteira, chegava na casa do nosso amigo que tinha computadora, que era técnico também, a gente tirava aquele CD dentro da carteira, fazia uma média, colocava no drive de CD dele, né? Nem todos eram combos, nem todos eram DVD e CD, os leitores, alguns liam só CD. Nós tirávamos o nosso mini CD da carteira e colocávamos então no leitor do nosso amigo e ensinávamos o boot pelo CD. E ali então nós carregávamos um sistema live Linux. Porque a Linux veio com muitos sistemas lives, né? Você carregava, experimentava a distribuição antes de instalar. Isso era muito legal. Isso é algo que o Windows nunca teve, né? É algo realmente exclusivo das distribuições Linux. E era incrível, naquela época, a gente carregar um sistema operacional inteiro dentro da carteira, num CD inicializável, e chegar na casa de alguém, tirar aquele CD e utilizar. Aquilo realmente foi uma novidade muito grande. Hoje é tão fácil, hoje nós temos a internet tão avançada, né? Você clica ali com o mouse em cima, quero baixar essa ISO, experimento, é tudo muito rápido. Você baixa, você testa, gostou fica, não gostou já exclui, usa numa máquina virtual só para testar, você usa na máquina real. São tantas opções hoje em dia, né? Se cresceu muito na área de tecnologia da informação. E aqui eu fiz, né? Coloquei, escrevi ali em cima, mudei a resolução da foto para que ficasse para a resolução que eu preciso usar agora. Coloquei o máximo de DPI possível antes de salvar, para ter o máximo de qualidade possível. Geralmente no Windows eu uso o CorelDRAW para trabalhar com certas coisas assim. Aqui eu estou usando o Inkscape. É um programa bem antigo lá. Eu lembro que nas versões do Kurumin já vinha. O Inkscape eu já usava na época. Esse era o meu desktop. Aqui tem um GIMP também para a gente adicionar o canal alfa, né? Tirar o fundo, né, de uma foto para sobrepor em uma outra plano de fundo. É uma ferramenta que é boa de usar. Isso tudo estou fazendo em Linux, né? Ali a sombra do carro eu posso deixar embaixo, lá aquelas partes são brancas. Você vê que aquilo que você faz no CorelDRAW você consegue fazer no Linux. Só conhecer os programas, se familiarizar e quando vê, praticamente tudo que faz no Windows também aqui se faz. Tranquilo. Se eu quiser ser minucioso, vou conseguir fazer um trabalho perfeito, adicionar o canal alfa 100% e ficar só com a imagem. Isso vai dedicar um tempinho, né, para isso. Só estou fazendo um teste aqui. Perfeito. Essa versão do Linux eu achei muito interessante. É bem futurístico, por assim dizer, né? Eu não lembro de nada assim parecido na época, a não ser a versão Lite. Eu não lembro como é que era o nome, se era Lite do Slackware, né? Que vinha com uns menus parecidos assim. A forma do menu. Isso. Ele me lembra de certa forma até o Android, né? Não te lembra? Apesar de ter esse mesmo efeito no Ubuntu, ele parece um pouquinho diferente aqui, né?
Esse é uma versão, eu não sei a pronúncia, Pops, mas eu gostei. Achei bem legal. Você trabalhar sem a linha do menu iniciar embaixo, né? Na tela, que cresce um pouco. Você faz tudo no Linux. Você assiste Netflix, você vai pro YouTube, baixa filmes, faz downloads, trabalha. Nossa, tudo é possível. Realmente no Linux. Vale a pena experimentar. Experimente você também. Abraço, gente. Então essa é a minha retrospectiva Linux da minha vida. Eu comecei a usar Linux, fui bem sucedido, experimentei, gostei na época, mas infelizmente eu abandonei o Linux entre 2010 e 2020. Mas vendo a evolução do Linux em servidores, vendo tantas coisas que as pessoas, né, foram capazes de recriar, de fazer como elas queriam com Linux, como o Recalbox, como o Batocera e tantas outras coisas, eu realmente me senti arrependido de não ter seguido carreira no Linux. E hoje retorno com toda a força possível, aprendendo o máximo possível sobre as distribuições Linux, pois realmente elas valem a pena. Né? Vale a pena estudar Linux, vale a pena trabalhar com Linux. Então fica aí, para você. Valeu, gente. Aproveite bem.